Oi, galera! Espero que todos estejam bem e prontos, né, para mais uma videoaula de matemática. E hoje a gente vai falar sobre inequações do primeiro grau e depois a gente vai resolver problemas, né, envolvendo essas inequações, tá certo? E aqui eu vou deixar já os exemplos para vocês resolverem a atividade e também eu vou pegar as questões, né, da atividade e vou já dar uma ideia aqui de como que vocês podem fazer para resolver. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, gente, exemplos de inequações do primeiro grau. Coloquei aqui. Inequação, a gente tem uma expressão, né, que a gente quer achar o x, só que aí, em vez de ter um igual aqui, a gente tem uma desigualdade, né? Então, aqui, no caso, esse sinal aqui é o que a gente chama de menor que, né? Aqui, nesse outro caso, eu coloquei um sinal de maior que. Se vocês têm dificuldade de identificar qual que é o menor e qual que é o maior, eu costumo pensar assim, a parte que está fechada está sempre voltada para quem é menor, e a parte que está aberta está sempre voltada para quem é maior. Então, aqui, se a parte que está fechada está voltada, está voltada aqui para o 2x menos 7, então eu leio 2x menos 7 menor que 0, tá certo? E aqui, como a parte aberta está voltada para o menos 3x mais 4, então eu sempre leio menos 3x mais 5, perdão, né? Menos 3x mais 5 maior que x. Existem outras formas também, né, que a gente costuma fazer. A gente costuma vir aqui fazer um corte, né? Se virar um 4, quer dizer que é menor que. Se virar aqui um 7, quer dizer que é maior que. Então, essas formas é com vocês. Vocês decidem como que vocês vão saber que é menor que é maior que, tá certo? Bom, além disso, a gente também pode ter o menor ou igual que, né? Menor ou igual. Então, aqui é x mais 5 menor ou igual a 9. E aqui a gente também pode ter o maior ou igual que. Tá certo? Então, aqui relembrando para vocês. Então, inequações do primeiro grau são inequações desse tipo aqui, são desigualdades desse tipo, onde a gente tem que resolver para achar o x. Então, vamos resolver algumas inequações aqui. Então, olha só, nessa letra A aqui, gente, x menos 5 maior que zero. Então, a gente vai resolver da mesma forma que uma equação. Coloco o que tem x para o lado, coloco o que não tem x para o outro lado. Então, se aqui é x menos 5 maior que zero, eu deixo o x paradinho aqui, e o menos 5 eu coloco para o outro lado com o sinal trocado, obviamente, né? Então, se estava menos, ele fica positivo quando for para o outro lado. E a nossa resposta é que o conjunto solução são todos os números x pertencentes ao conjunto dos reais, tais que o x seja maior que 5, tá certo? Então, nosso conjunto solução é isso aqui. Todos os números maiores que 5 vão satisfazer essa inequação aí, tá certo? Vamos agora para a letra B. Menos 2x mais 6 menor que zero. Então, novamente, vamos passar o que tem x para um lado, o que não tem x para o outro. Aqui o menos 2x vou deixar aqui, menor, e eu vou passar o 6 para o outro lado com o sinal negativo. Menos 2x menor que menos 6. Agora, presta atenção, gente, esse menos 2 aqui, ele está multiplicando, certo? Então, quando eu passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. Mas aqui tem uma consideração que eu quero fazer para vocês. Toda vez que o número que tiver aqui for negativo, então aqui menos 2, tá vendo? Menos 2 vezes x. Quando você passar para o outro lado, você vai ter que inverter esse sinal aqui. Como assim, professora? Então, eu vou continuar aqui a conta. Eu vou fazer x, só que agora eu vou inverter o sinal. Vai ficar x maior que menos 6 dividido por menos 2. Aí você continua a conta normal, tá? Eu só inverto o sinal. Então, toda vez que aqui aparecer um número negativo multiplicando ou dividindo, tá? Multiplicando ou dividindo. Você tem que inverter o sinal. Professora, por quê? Gente, testa aí para vocês, com algum número qualquer aí, testa que vocês vão ver que é realmente isso. Ou então acredita no que eu estou falando, né? Que aí fica mais fácil. Então, resolvendo, menos 6 dividido por menos 2, eu sei que isso vai dar 3. Então, x maior que 3. Se você está com dificuldade nisso, de lembrar que tem que inverter o sinal, faz o seguinte, em vez de você passar o menos 6 aqui para o outro lado, vamos fazer de outra forma. Eu vou deixar o 6 parado
e eu vou passar o menos 2x para o outro lado, tá certo? Então, aqui foi uma primeira forma, né? Primeira forma. Vamos fazer aqui uma segunda forma. Então, eu vou fazer o 6 menor, o menos 2x vai passar para o outro lado, mais 2x. Tá vendo? E agora eu vou fazer 6 dividido por 2, menor que x. Então, 3 menor que x, ou x maior que 3. Então, veja que, fazendo da segunda forma, ficou a mesma coisa, tá? Tem que lembrar, se você fizer desse jeito aqui, você tem que lembrar de inverter o sinal aqui, tá certo? Então, aqui a nossa resposta vai ser simplesmente conjunto solução, são os números x pertencentes aos reais, tais que o x seja maior que 3. Tranquilo? Próximo exemplo. Agora eu tenho aqui x menos 10 menor ou igual a 3x, 3 vezes x menos 3. Mesma coisa, x para um lado que não é x para o outro. Então, o x vai permanecer aqui, esse 3x vou passar para lá negativo, menos 3x. Continua aqui o sinal de menor ou igual. Esse menos 3 permanece, esse menos 10 passa para lá positivo. X menos 3x, menos 2x, menor ou igual, menos 3 mais 10, isso aqui é 7. Tranquilo? Olha aí novamente, gente, tem um menos 2 aqui multiplicando o x. Quando você passar para o outro lado, vai ter que inverter esse sinal aqui. Então, vai ficar o quê? Vai ficar x maior ou igual a 7 dividido por menos 2. Isso aqui é x maior ou igual, a gente deixa assim, né, para ficar mais bonitinho. Menos 7 dividido por 2. Então, aqui, gente, a resposta é o conjunto solução, são os valores de x pertencentes aos reais, tais que x seja maior ou igual a menos 7 dividido por 2. Então, não esqueça que precisa fazer essa inversão no sinal da desigualdade, senão não vai dar certo, tá? Vai ficar o resultado errado. Não esqueçam disso lá na hora de fazer a atividade. Se ainda está com dúvida, volta aqui nessa parte, vai lá me perguntar, enfim, mas não, cuidado, não esqueçam de fazer essa inversão. Vamos agora para mais uma aqui. Então, aqui a gente está com x mais 3 maior ou igual a 1 sobre 2. Então, mesma coisa, né? A gente deixa o que tem x para um lado e passa o que não tem x para o outro lado. Então, fica 1 sobre 2 menos 3. Tranquilo? Então, aqui, gente, a gente tem uma fração, né? E a gente tem um número inteiro, né? Então, como é que a gente vai fazer? Tem que lembrar lá daquele MMC, né? Que a gente sempre fazia, quando a gente tem esse tipo de conta aí. Então, embaixo desse 3 é como se tivesse 1, não é? Quando aparece um número inteiro, a gente pode falar que embaixo ali dele tem 1. Então, a gente vai fazer o quê? Tirar o MMC de 2 e 1. Só que o MMC de 2 e 1 não precisa nem fazer, né? Vai ser o próprio 2. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Coloca x maior ou igual, o 2 vem no denominador e a gente faz, né? Sempre tem que lembrar disso. 2 dividido por esse 2 dá 1. 1 vezes esse 1 vai dar 1. Então, aqui a gente fica com 1. E aí, para o outro, a gente faz o mesmo processo, né? 2 dividido por esse 1 vai dar 2. 2 vezes esse 3 vai dar 6. Então, aqui, lembrando do sinal, fica o menos 6. Tranquilo? E aí a gente continua a conta. X maior ou igual a 1 menos 6 é menos 5. Menos 5 dividido por 2. Então, o nosso conjunto solução, x pertencente aos reais, tais que x seja maior ou igual a menos 5 sobre 2. Gente, com esses exemplos aqui, você já consegue fazer toda a questão 1 da atividade, tranquilo? Vamos agora, gente, falar sobre inequações simultâneas. Inequações simultâneas, elas são essas inequações aqui, tá vendo? Que aparece mais de um sinal de desigualdade. E aí, como que a gente vai fazer para resolver? Primeira coisa que a gente vai fazer é separar essas desigualdades. Então, eu vou resolver primeiro essa aqui, tá certo? Então, você já vem e coloca, ó. Menos 1 menor ou igual a 2x mais 7. Vou resolver essa primeiro. Depois, eu vou resolver a segunda, que é essa aqui. Tá vendo? Então, a segunda, vou colocar
2x mais 7 menor que menos x menos 2. Vou colocar isso aqui de azul, que fica igualzinho, peraí ainda. Então, tem que resolver as duas separado, tá certo? Bom, continua aqui da mesma forma, né? A gente não vai mudar nada. Então, vamos resolver aqui. Passa o que não tem x para um lado, passa o que tem x para o outro. Então, aqui para facilitar, eu vou passar o 7 para cá. Vai ficar menos 1 menos 7 menor ou igual a 2x, que vai ficar menos 8 menor ou igual a 2x. Então, menos 8 dividido por 2 menor ou igual que x. E aí eu vou deixar assim, x maior ou igual a menos 8 sobre 2, né? Que é como se eu só invertesse, se não inverti sinal, não inverti nada. Eu só joguei a equação, virei a equação, né? Basicamente é isso. Agora vamos fazer para o outro aqui, ó. Novamente, esse menos x, vou passar para cá, fica 2x mais x menor, o menos 2 mantém, e o 7 fica menos 7. Então, 2x mais x, 3x, menor que menos 9. X vai ser menor que menos 9, dividido por 3. X vai ser menor que menos 3. Então, bom, gente, cheguei aqui em dois resultados. O x tem que ser maior ou igual... Opa! Menos 8 sobre 2, né, gente? Menos 4, ó. Nem me toquei. Menos 4 aqui. Né? Porque 8 dividido por 2, 4. Como é menos 8 dividido por 2, menos 4. Então, eu cheguei nesses dois valores. Gente, o que a gente vai fazer agora? Agora, você vai ter que lembrar lá daquelas operações lá com intervalos, né? Porque a gente quer uma resposta que agrade as duas inequações, né? Que sirva para as duas inequações. Então, eu vou ter que fazer aquela brincadeirinha lá com os intervalos. Então, aqui eu vou desenhar para a primeira inequação, ou seja, o x é maior ou igual a menos 4. Então, bolinha cheia, menos 4. Todo mundo que é maior que menos 4 está aqui, né? A bolinha tem que ser cheia porque é maior ou igual. Agora, a segunda. Então, a gente tem que o x é menor que menos 3. O menos 3, ele está aqui, né? Bolinha vazia porque é menor apenas. Todo mundo que é menor está aqui. E agora, gente, a nossa resposta, ela vai ser justamente a junção, né, dos dois aqui. A junção, na verdade, não, a interseção, né? A gente tem que fazer a interseção. Se aqui é o A, aqui é o B, aqui é a interseção B. Então, a gente quer fazer a interseção, o que agrade as duas ao mesmo tempo. Então, né, a gente lembra lá do tracejado, ó. O que está nas duas ao mesmo tempo é justamente essa partezinha aqui e essa partezinha aqui, né? Isso aqui e isso aqui está nas duas retas ao mesmo tempo. Então, aqui a nossa resposta vai ser bolinha cheia aqui no menos 4 e a bolinha vazia no menos 3, porque o menos 3 aparece apenas lá em cima, né? Aqui o menos 3 ele não aparece, a bolinha está vazia. Então, gente, a nossa resposta vai ser justamente o conjunto solução, são todos os números x pertencentes aos reais, tais que o x tenha que ser maior ou igual, né? Perdão, o x tem que ser menor ou igual, né? Menos 4 maior ou igual a x. Não, é melhor a gente colocar assim, né? Não, gente, tá certo daquele jeito. Ficando doido. Sim, menos 4 menor ou igual a x e o x menor que menos 3, né? Então, essa aqui seria a nossa resposta final. O exemplo da atividade é igualzinho esse aqui, tá? As bolinhas eu acho que vão ficar nesse formato aqui. Mas se não ficar, se vocês tiverem dúvida, vocês voltam lá e falem comigo, tá? Mas eu acho que vai ficar desse jeitinho aqui, mudando apenas os números. Bom, e agora, gente, a última parte é a resolução de situações problemas, tá? Envolvendo essas inequações. Aqui eu coloquei os exemplos que vão ser parecidos com o da atividade. Então, o primeiro exemplo. Observa só. João deve R$ 150 a seu amigo. Pagando 35 todo mês a partir do mês que vem, em quantos meses seu saldo com o amigo fica positivo? Considere o número mínimo de meses. Então, observa só. Eu sou o João. O João, eu tô devendo R$ 150 para esse amigo meu aí. Então, gente, meu saldo com esse meu amigo é como se ele tivesse negativo, né? Porque eu tô devendo R$ 150 para ele. Então,
Se eu fosse escrever que o meu saldo, se eu escrevesse que SN é meu saldo com um amigo, né? Então, e esse N for o número de meses, então como é que eu poderia escrever uma fórmula matemática para isso aí? Bom, o meu saldo, ele atualmente é negativo, né? Menos R$ 150, porque eu estou devendo R$ 150 para o meu amigo. Mas eu me comprometi a pagar R$ 35 todo mês. Então, todo mês vai estar entrando R$ 35 que eu vou estar pagando para esse meu amigo. Então, esse meu saldo, né, toda vez que eu pagar mais 35, mais 35, mais 35, esse meu saldo ele vai ficando, né, vai tentando ficar positivo. Então, a expressão, né, que traduz essa situação aí, né, matematicamente, seria SN igual a menos 150 mais 35 vezes N, né? Então, toda vez, por exemplo, quando N for 1, eu vou ficar com menos 150 mais 35. Então, isso aí vai me dar o que ainda estou devendo, né, para ele, porque ainda vai ficar negativo, mas aí eu já vou estar devendo uma quantia um pouco menor, né? Então, esse aqui seria a minha expressão para esse problema. Só que a pergunta é, em quantos meses o seu saldo com um amigo fica positivo? Ou seja, eu quero saber qual o valor de N para o qual SN fica positivo. É isso que eu quero saber. Eu quero saber quando o saldo vai ficar positivo. Então, gente, é só eu pegar a expressão, não é? Que eu achei, ou seja, menos 150 mais 35N, e resolver aí na equação. E a gente resolve da mesma forma. 35N maior, passo 150 para o outro lado. N vai ser maior que 150, dividido por 35. O N, lembrando o número de meses, né? 150 dividido por 35 não vai dar um número inteiro, tá? Eu vou colocar aproximadamente 4,29. E eu pergunto para vocês, gente, existe 4,29 meses? Não existe, né? A gente tem ou 4 meses ou 5 meses. E aí na pergunta eu quero o quê? O número mínimo de meses em que eu vou conseguir, né, ficar com saldo positivo. Então você tem que pensar assim, se passarem 4 meses, eu ainda vou estar devendo um pouquinho, né? Porque para eu não dever, tem que passar 4,29 meses. Então a gente tem que pensar que em 5 meses é que a dívida vai estar totalmente paga, não é? Então o número mínimo de meses, então vou colocar aqui, o número mínimo de meses seria justamente 5 meses. Tá? Então, em 5 meses a dívida está totalmente paga. Eu, inclusive, paguei um pouquinho a mais ainda, né? Do que aquilo que eu estava devendo. Justamente porque não existe 4,29 meses, né? Em 4 meses eu ainda estou devendo, em 5 meses não estou devendo mais nada, tá? Então, a questão da atividade é basicamente isso aqui que eu quero que vocês façam, tá? Só que aí com os dados que eu coloquei no problema. Vamos lá para outra questão da atividade? É a questão de receita e custo. Bom, gente, é o seguinte, receita ela pensa assim, você é um vendedor, né, você é um vendedor de uma loja de roupas, por exemplo. Então, receita é tudo que você recebe de dinheiro com aquele produto que você vende, tá? Então, é todo o dinheiro que você recebe de quem está comprando. O custo, gente, o custo é quanto você pagou para pegar aquelas peças de roupa. Então, por exemplo, se você é um vendedor lá na Feira dos Goianos, né? Você geralmente compra de alguém, né, as roupas, para depois você revender, não é? Então, quando você compra de alguém, isso ali é seu custo, é quanto você está pagando para ter aquela roupa. E quando você vende, né, o que a pessoa vai te pagar é a sua receita. Então, receita é isso. Receita é o que você ganha e custo é o que você perde com aquela mercadoria. Então, aqui na questão, eu coloquei o seguinte, eu coloquei 2 gráficos. Um gráfico, que é o de laranja, é justamente o gráfico da receita, ou seja, é o que você ganha com a venda. O que você ganha com a venda.
E o custo é justamente o que você perde, né? Na verdade, não é o que você perde, mas assim, o que você tem que entregar para conseguir aquele produto. Eu vou colocar o que você perde, para você entender melhor, né? O que você perde, tá? E aí, gente, aqui na questão eu dei os dois gráficos que falam justamente isso. O laranja é o que você vende, né? O que você ganha com a venda, e o custo é o azul que você perde. E aí, gente, eu pergunto, o que vem a ser o lucro, né? O lucro, não tá aqui no gráfico, né? Mas o lucro seria justamente a receita menos o custo. Concorda comigo? O lucro, né? Vou botar assim, LX seria o lucro, né? Que seria justamente a receita menos o custo. Tranquilo? Então, o lucro é a receita menos o custo. Bom, como é que a gente vai utilizar essas informações para resolver a atividade? Na letra A, gente, eu pergunto, a partir de quantas unidades o produto passa a dar lucro? Ou seja, eu quero saber em quantas unidades a receita ela fica maior do que o custo. É isso que eu estou perguntando. Quando que a receita vai ficar maior que o custo? Bom, gente, é só você ver. Quando a receita, que é o laranja, ficar maior, é quando ele ficar acima do gráfico do custo, que é o azul. Então, observa só, gente, que nesse ponto aqui, que é o 1.000, ou seja, a quantidade, né, de venda de determinado produto ou de compra de determinado produto. Então, acima de 1.000, veja que o gráfico da receita está em cima do gráfico do custo. Então, a partir de 1.000 unidades é que a minha receita vai ser maior. Ou seja, eu vendo muito e o custo que eu tenho com aquele produto não é tanto. Então, aqui eu começo a ter lucro a partir de 1.000 unidades. Então, nesse caso aqui, a resposta seria justamente 1.000 unidades, tá? Então, é só olhar realmente no gráfico, né? Aqui nesse ponto de encontro é quando a receita é igual ao custo, né? Nesse pontinho aqui. Depois, nessa parte aqui, a receita ela já está maior do que o custo. E nessa parte aqui, a receita ela ainda é menor. Aqui eu estou tendo prejuízo, né? Receita que é menor que o custo. Qual o lucro ao se vender 2.000 unidades por mês? Ou seja, gente, eu quero saber o lucro quando eu vender 2.000 unidades. Bom, eu sei que o lucro de 2.000 unidades, ela é justamente a receita menos o custo, né? Então, é o quanto eu ganho ao vender 2.000 unidades, menos o quanto eu perco ao vender 2.000 unidades. Então, o que é que você teria que fazer? Você teria que vir aqui no gráfico, e aí você teria que vir aqui no 2.000, né? Deixa eu fazer de vermelho. Você teria que vir bem aqui no 2.000, e aí você teria que olhar onde que no 2.000 bate no gráfico. Mas observa que o gráfico, né, ele não chega lá nos 2.000. Né? O gráfico, a gente teria que ter um gráfico bem maior aqui, né, para a gente conseguir ter esse valor, mas a gente não tem. E isso é de propósito, porque eu quero que vocês façam a conta. O que você tem que fazer nessa conta aqui? Eu vou escrever aqui e o resto é com vocês. Primeira coisa, você vai ter que descobrir a equação da reta. Opa, deixa eu escrever melhor. Descobrir a equação da reta para a receita e para o custo. São duas equações diferentes, tá? E aí, como que você faz para descobrir a equação da reta? Eu já falei na videoaula passada. Ou seja, você vai ter que descobrir coeficiente linear e angular. E aí você vai juntar tudo. Você junta tudo e você tem a equação. Não vou fazer aqui. No material PDF, depois que eu terminar aqui, eu vou colocar o início para vocês tentarem terminar, tá? Então, vocês observem. Não vou fazer aqui na videoaula. Mas ainda se ficar dúvida, vão lá me perguntar. Então, vocês descobrem o coeficiente angular e linear e vocês montam a equação da reta. Tranquilo? Então, você vai descobrir a equação da reta para as duas. Depois que você descobrir a equação da reta, aí você vai calcular, tá? Você coloca o x igual a 2.000
e depois coloca o x igual a 2.000, tanto para a receita quanto para o custo. E aí depois você diminui as duas, você vai ter o lucro, tá? Então, depois que você descobre o coeficiente angular e linear, né, que você monta a equação da reta, basta calcular a receita para x igual a 2.000 e o custo para x igual a 2.000 também, tá certo? Tem que fazer as duas coisas. Se você não está lembrando como que faz a equação da reta, você vai ter que voltar lá na videoaula que eu explico sobre isso. Ou você vai lá me perguntar. Se vocês forem lá me perguntar no WhatsApp, é até bom que eu consigo fazer um vídeo explicando rapidinho para vocês, tá? Mas pode perguntar também pelo chat que eu tento responder também, tá certo? E a questão 3 aqui, questão 5 na atividade e o exemplo 3, né? É a última questão que eu coloco lá na atividade. 3 empresas oferecem serviços de bicicleta a moradores de uma cidade. Os valores que cada empresa cobra são apresentados na tabela a seguir. Então, a empresa A ela cobra uma anuidade de R$ 120 mais 0,50 por hora de uso naquele ano. Então, se você quiser andar de bicicleta pela empresa A, você vai pagar justamente R$ 120 mais 0,5 vezes o custo, vezes as horas que você andou. Então, se naquele ano você andou 1 hora apenas, seria 120 mais 0,5 vezes 1. Se naquele ano você andou 2 horas apenas, seria 120 mais 0,5 vezes 2. E assim por diante, certo? Então, empresa A. A empresa B, você vai pagar R$ 95 por ano, mais R$ 1 por hora que você usar a bicicleta naquele ano. E a empresa C, você vai pagar. Você não paga nada pela anuidade, é zero, então eu não vou nem colocar. E R$ 2 por hora que você usar, tá? Então você tem a empresa A, a empresa B e a empresa C. Se uma pessoa pretende utilizar a bicicleta durante todo o ano, onde todo mês ela pedala cerca de 4 horas, qual que vai ser a empresa mais vantajosa? Então eu quero saber, gente, vocês vão ter que calcular o valor para a empresa A, para a empresa B, para a empresa C, e vocês vão ver qual que é o valor menor, tá? Então, olha só, a pessoa, ela pedala 4 horas todo mês, tá? Então, em um mês, ela pedala 4 horas. Então, gente, em 12 meses, lembrando, é um ano, né? Então, em 12 meses, quantas horas ela vai pedalar? Então, regra de 3 aqui, né, gente? Multiplicação cruzada. 1 vezes x é x, 12 vezes 4, 48. Então, em um ano, ela pedala 48 horas. Então, agora você vai calcular. 48 na função da empresa A, ou seja, 120 mais 0,5 vezes 48. Isso aí vai me dar R$ 144. Vai fazer para a empresa B. Isso aí vai ser 95 mais 1 vezes 48. Isso vai ser 95 mais 48, R$ 143. E para a empresa C, vai ser 2 vezes 48, isso é R$ 96. Então, gente, fica a pergunta aí, qual que dessas empresas vai ser melhor a pessoa contratar, né? A empresa A, a empresa B ou a empresa C? Obviamente a empresa C, não é? Por quê? Então aqui a gente já sabe, já dei a resposta, empresa C. Por quê, né, gente? Porque se você vai pedalar 48 horas naquele ano, a empresa C é o que te dá o que você vai pagar R$ 96, você vai pagar menos, né? Do que se você escolher a empresa A ou a empresa B. Mas aí será que é sempre assim? Não, gente, não vai ser sempre assim, tá? E aí justamente a pergunta na letra B. A partir de quantas horas de uso anual a empresa A é mais vantajosa que as outras duas empresas? Ou seja, eu quero saber a partir de qual valor de X, né? A partir de qual valor de X? Ou X não, né? T, né, gente? A partir de qual valor de T, a gente vai ter a empresa A custando, né, menos que a empresa B, então menor ou igual, e a empresa A custando menos que a empresa C. Então, você vai ter que resolver essas duas inequações aqui. E depois vai fazer o quê? Você vai fazer aquele exemplo lá, onde a gente coloca nas retinhas, e aí você vai ter o valor.
tá certo? Eu não vou responder aqui, gente, porque a videoaula já tá ficando um pouquinho grande, mas aqui já tá o começo da questão. É só você resolver. Onde tem A de x, você vai colocar aqui o 120 mais 0,5t. Onde tem B de x, você vai colocar aqui o 95 mais 1 vezes t. Opa, 95 mais 1 vezes t é só t, vou deixar assim. Resolve essa aqui. Depois que você resolveu essa, resolve essa outra aqui, tá certo? No PDF que eu montar, eu vou deixar mais ou menos encaminhado para vocês terminarem, tá? Então, gente, vou ficar por aqui, tá? Já deu um bom tempinho aí da videoaula. Espero que tenha ficado um pouco mais claro aí, né, a matéria, ajudado um pouco vocês. E é isso, gente. Qualquer coisa, só me chamar. Até logo!